Capítulo 6 Surge a espécie humana. Desde que George Smith descobriu e publicou em 1876 as lendas detalhadas sobre a criação da Mesopotâmia, The Chaldean Account of Genesis, obra que foi seguida por The Seven Tablets of Creation, de W. King, tanto eruditos como teólogos passaram a aceitar que os contos sobre a criação do Antigo Testamento, Gênesis, capítulos 1 a 3, são versões condensadas dos textos sumérios originais. Um século depois, em meu livro O 12º Planeta, 1976, mostrei que esses textos não eram mitos primitivos, mas repositórios de conhecimento científico avançado que só agora os modernos pesquisadores começam a alcançar. As sondas não tripuladas que fotografaram Júpiter e Saturno confirmaram muitas facetas incríveis do conhecimento sumério sobre nosso sistema solar, como a afirmação de que os planetas exteriores possuem numerosos satélites e que existe água em alguns deles. Esses planetas distantes e alguns de seus principais satélites têm núcleos ativos que geram calor interno. Alguns irradiam mais calor do que jamais conseguirão receber do Sol longínquo. A atividade vulcânica propiciou a esses corpos celestes suas próprias atmosferas. Portanto, todos os requisitos básicos para o desenvolvimento da vida existem por lá, como disseram os sumérios 6.000 anos atrás. E quanto à existência de um 12º membro de nosso sistema solar, um 10º planeta muito além de Plutão, o Nibiru sumério, ou o Marduk, da Babilônia, cuja existência foi a conclusão básica e de grandes consequências em o 12º planeta. Em 1978, astrônomos do Observatório Naval dos Estados Unidos de Washington determinaram que Plutão, por ser menor do que se acreditava anteriormente, não podia ser considerado o único responsável pelas perturbações constatadas nas órbitas de Netuno e Urano. Por isso, postularam a existência de mais um corpo celeste além de Plutão. Em 1982, a NASA anunciou sua conclusão de que realmente existe esse corpo, mas, se ele é ou não um outro grande planeta, ela planeja determinar ajustando, de certa maneira, a trajetória das duas sondas Pioneer que continuam no espaço além do planeta Saturno. No final de 1983, os astrônomos do Laboratório de Propulsão a Jato da Califórnia anunciaram que o IRAS, o telescópio infravermelho montado num satélite e lançado sob o patrocínio da NASA e com a cooperação de outras nações, descobriu além de Plutão um corpo celeste misterioso, muito distante, com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e vindo em nossa direção. Eles ainda não disseram que é um planeta, mas nossas crônicas da Terra não deixam dúvidas sobre essa recente descoberta. Em 1983 foram encontradas na Antártida e em outros locais, pedras que sem dúvida são fragmentos da Lua e de Marte, algo que deixou os cientistas atônitos, sem explicação sobre o que poderia ter acontecido. Além da Suméria sobre a criação do Sistema Solar, a colisão entre os satélites de Nibiru e Tiamat, e o resto da cosmogonia no famoso épico da criação oferecem uma explicação abrangente. E quanto aos textos que descrevem como o homem foi criado por intermédio da manipulação genética, com a fertilização in vitro e reimplante de óvulos, os recentes avanços nas ciências de tecnologia genéticas confirmaram o conceito sumério de uma evolução gradual e natural coexistindo com o aparecimento, de outra forma inexplicável, do Homo sapiens, biologicamente avançado, através da engenharia genética dos Anunnaki. Até mesmo o moderno método de procriação improveta, a extração de um óvulo, a fecundação com o sêmen e o reimplante do óvulo fecundado no útero, é exatamente o mesmo procedimento descrito nos textos sumérios de milênios atrás. Se os dois principais eventos, a criação da Terra e a criação do homem estão corretamente relatados na Bíblia, não deveríamos também aceitar a veracidade da história sobre o surgimento da espécie humana na Terra?
E se as histórias da Bíblia não passam de uma versão condensada de crônicas sumérias anteriores, mais detalhadas, estas não poderiam ser usadas para explicar melhor e completar o registro bíblico desses tempos primitivos. Como umas são reflexos das outras, olhemos para essas antigas memórias, continuemos a descobrir a maravilhosa história sobre nosso planeta. Depois de contar como Adão literalmente, o terráqueo, ganhou a capacidade de procriar, o livro do Gênesis passa a relatar os eventos gerais da Terra como estando relacionados com a saga de um ramo específico da espécie humana, a pessoa chamada Adão e seus descendentes. Eis o livro da descendência de Adão, informa o Antigo Testamento. Um livro assim podemos aceitar com segurança, realmente existiu. Os indícios sugerem fortemente que a pessoa a quem a Bíblia chama de Adão foi a mesma que os sumérios chamavam de Adapa, o terráqueo aperfeiçoado por Enki e considerado geneticamente aparentado com ele. Amplo conhecimento em que aperfeiçoou para ele, para desvendar os desígnios da terra. A ele concedeu o conhecimento, mas a imortalidade não lhe concedeu. Foram encontrados trechos da lenda de Adapa, e o texto completo pode bem ter sido o livro da descendência de Adão, ao qual se refere o Antigo Testamento. Os reis assírios provavelmente tinham acesso a um registro desse tipo, pois muitos afirmavam ter herdado algumas virtudes de Adapa. Sargão e Senaqueribe diziam que tinham herdado a sabedoria que Enki concederá a Adapa. Sincharish-Kun e Azaradão vangloriavam-se de ter nascido com a imagem do sábio Adapa. Segundo uma inscrição de Azaradão, ele mandou erigir no templo de Assur uma estátua de Adapa. Assurbanipal garantia que aprendera o segredo da escrita em placas de antes do dilúvio, tal como Adapa. As fontes sumérias afirmam que, antes do dilúvio varrer tudo o que existia na face da terra, existiam tanto culturas rurais, praticando o cultivo e a criação de animais, como culturas urbanas. O livro do Gênesis conta que o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, cultivava o solo, e seu irmão, Abel, era pastor de ovelhas. Depois de Caim ser expulso da presença do Senhor, por ter matado Abel, os povoados urbanos, as cidades do homem, foram fundados. No país de Nod, a leste do Éden, Caim gerou um filho a quem chamou Enoque e construiu uma cidade a qual deu esse mesmo nome, que significa fundação. O Antigo Testamento, por não se interessar pela descendência de Caim, passa rapidamente para a quarta geração depois de Enoque, quando nasceu Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda, Sela. Ada deu à luz Jabel. Ele foi o pai dos que vivem sob a tenda e têm rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos que tocam lira e charamela. Sela, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em ouro, cobre e ferro. O livro dos Jubileus, que se acredita ter sido composto no século II AC, com base em material bem anterior, acrescenta a informação de que Caim casou-se com sua própria irmã, Avã, que deu à luz Enoque, no final do quarto jubileu. Casas foram construídas na terra, e Caim construiu uma cidade e deu-lhe o nome de fundação, o mesmo de seu filho. De onde vieram essas informações adicionais? Sempre se disse que essa parte da história do Gênesis não tem paralelo ou comprovação nos textos mesopotâmicos. Mas descobrimos que não é bem assim. Encontramos uma tábua de argila da Babilônia no Museu Britânico, no 74.329, catalogada como contendo um mito não encontrado em outras tábuas. No entanto, pode ser uma versão assíria/babilônica feita em cerca de 2000 AC, de um registro sumério sobre a linhagem de Caim que até hoje não foi encontrado. Segundo uma cópia feita por A. R. Millard e traduzida por W. G. Lambert, Cadmus, Vol. 6, o texto fala sobre os primórdios de um grupo de lavradores, o que corresponde ao que cultivava o solo da Bíblia. Eles eram chamados Amacandu, povo que em sofrimento vagueia, um paralelo com a condenação de Caim.
Agora és maldito e expulso do solo fértil que recebeu o sangue de seu irmão, serás um errante fugitivo sobre a face da terra. E, mais notável ainda, o chefe mesopotâmico desse povo nômade ou exilado era chamado de Caim. E também, como na Bíblia, ele construiu em Duno uma cidade com torres gêmeas. Caim tomou para si mesmo a soberania sobre a cidade. O nome desse lugar é muito intrigante. Como em sumério a ordem das sílabas podia ser invertida sem a mudança de sentido, o nome também podia ser escrito no Gun, semelhante ao Nod ou Nud, citado na Bíblia como local para onde Caim foi exilado. O nome sumério significava o local de descanso escavado, um bom paralelo com a interpretação bíblica do termo, dando como fundação. Depois da morte, ou assassinato, de Caim, ele foi colocado para descansar na cidade de Duno, que tanto amava. E, como na Bíblia, o texto mesopotâmico registra a história de 4 gerações seguintes. Irmãos casaram-se com irmãs e assassinaram seus pais, e tanto conquistaram a soberania sobre o Duno como se estabeleceram em novos locais, o último dos quais era chamado Shopat, o julgamento. Uma segunda fonte que indica que a história da Bíblia sobre Adão e Caim tem origem em crônicas da Mesopotâmia são os textos assírios. Uma arcaica lista de reis assírios afirma que em épocas primitivas, quando seus ancestrais viviam sob tendas, termo que é repetido na Bíblia ao falar sobre a linhagem de Caim, o patriarca de seu povo era chamado Adamo, o Adão bíblico. Também descobrimos entre os tradicionais epônimos assírios de nomes reais a combinação Assur-Bel-Caine, Assur, senhor dos cainitas, e os escribas fizeram um paralelo desse título com o sumério Ashur-Duni, deixando implícito que os cainistas, o povo de Caim, e os Duni, o povo de Dum, eram a mesma coisa, reafirmando assim o Caim e o país de Nud ou Dum da Bíblia. Depois de falar brevemente sobre a linhagem de Caim, o Antigo Testamento volta sua atenção para uma nova linha de descendência de Adão. E Adão conheceu de novo sua mulher, e ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu uma outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. O livro do Gênesis então acrescenta: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu do nascimento de Sete foi de 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, e então morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Sete foi de 912 anos, e morreu. O nome do filho de Sete patriarca pré-diluviano pela qual a Bíblia mostra interesse é Enós. Esse termo passou a significar em hebraico humano, mortal, e fica claro que o Antigo Testamento considera o progenitor da linhagem humana que fica no núcleo das antigas crônicas, pois fala a respeito dele que foi então que o nome de Yahvé começou a ser chamado, ou seja, que começou a adoração e o sacerdócio. Existem vários textos sumérios que lançam mais luz sobre esse aspecto intrigante. As partes disponíveis da lenda de Adapa contam que ele foi aperfeiçoado por Enki e tratado como um filho pelo deus em sua cidade, Eridu. Então é bem possível, como sugeriu William Gallo em Antediluvian Cities, que o bisneto de Enós recebeu o nome de Jared ou Yared, para significar aquele de Eridu. Então temos a resposta. Perdendo o interesse nos descendentes banidos de Adão, o Antigo Testamento focaliza os patriarcas da linhagem de Adão que permaneceram em Éden, ao sul da Mesopotâmia, e que foram os primeiros chamados para exercer o sacerdócio. Na quarta geração depois de Enós, o primogênito recebeu o nome de Enoque. Os eruditos acreditam que ele origina de uma variante de uma raiz hebraica que tem a conotação de treinar, educar. Sobre Enoque, o Antigo Testamento conta que ele andava com Deus, e não morreu na terra, pois Deus o arrebatou.
Esse único versículo do Gênesis 5:24 está substancialmente ampliado nos livros de Enoque, que contam a primeira visita de Enoque aos anjos de Deus para ser instruído nas várias ciências e na ética. Depois de voltar à terra para passar o seu conhecimento e os requisitos para o sacerdócio aos seus filhos, Enoque foi novamente levado aos céus para juntar-se para sempre aos Nefilim, termo bíblico que significa os que disseram, em sua morada celestial. As listas de reis sumérias registram o reino sacerdotal de Enmeduranque em Sipar, na época localização do espaçoporto comandado por Tu-Shamash. Seu nome, o Senhor Sacerdotal do Duranqui, indica que ele fora treinado em Nippur. Uma tabuinha pouco conhecida, publicada por W. G. Lambert, Enmeduranque e material relacionado, diz o seguinte: Enmeduranque, príncipe de Sipar, amado de Anu, em Liuia. Shamash no templo brilhante o indicou. Shamash e Haddad o levaram à assembleia, eles lhe ensinaram como observar o óleo na água, um segredo de Anu, em Liuia. Deram-lhe a tábua divina, o segredo de Quibdu do céu e da terra, ensinaram-lhe como fazer cálculos com números. Quando a instrução de Enmeduranque no conhecimento secreto dos deuses foi concluída, ele foi devolvido à Suméria. Os homens de Nippur, Sipar e Babilônia foram chamados à sua presença. Enmeduranque então informou sobre suas experiências e sobre o estabelecimento do sacerdócio, que, por ordem dos deuses, deveria ser passado de pai para filho. O sábio instruído, que guarda os segredos dos deuses, dedicará seu filho predileto, através de um juramento, diante de Shamash Haddad, e lhe ensinará os segredos dos deuses. A tabuinha conclui com um post-scriptum. Assim foi criada a linhagem dos sacerdotes, os que têm permissão para se aproximar de Shamash Haddad. Por ocasião da 7ª geração depois de Enós, na véspera do dilúvio, a terra e seus habitantes estavam enfrentando uma nova idade do gelo. Os textos mesopotâmicos contam com detalhes os sofrimentos da humanidade, falando sobre a terrível escassez de alimentos e até sobre canibalismo. O livro do Gênesis apenas sugere a situação ao afirmar que, quando Noé, descanso, nasceu, ele recebeu do Pai esse nome na esperança de que seu nascimento marcasse um descanso do trabalho e labuta que vem da terra que Deus amaldiçoou. A versão bíblica nos conta muito pouco sobre Noé além do fato de que ele era justo e de genealogia pura. Os textos mesopotâmicos nos informam que o herói do dilúvio vivia em Shurpak, o centro médico dirigido por Sut. Os textos sumérios contam que, com o aumento do sofrimento dos humanos, em que sugeriu que fossem tomadas providências para aliviá-los, encontrando uma veemente oposição por parte de Enlil. Este estava irritado com o crescente relacionamento sexual entre os jovens Anunnaki e as filhas dos homens. O livro do Gênesis descreve como os Nefilim tomaram esposas. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram incompatíveis e tomaram como mulheres todas as que mais lhe agradavam. Uma tabuinha mítica CBS, 14.061, publicada por Escher, Sumerian Religious Texts, conta a história daqueles tempos primitivos e de um jovem deus, chamado Martu, que se queixou de que também deveria receber permissão para ter uma esposa humana. O texto explica que isso aconteceu quando a cidade de Ninhab existia, Shidtar não existia. Existia a sagrada tiara, a sagrada coroa não existia, havia coabitação, nascimento de crianças havia. Ninhab, continua o texto, era uma cidade na terra grande povoada. Seu alto sacerdote, um músico de muito talento, tinha uma esposa e uma filha. Quando o povo reuniu-se para oferecer aos deuses a carne assada dos sacrifícios, Martu, que era solteiro, viu a filha do sacerdote. Desejando-a, foi procurar sua mãe e queixou-se: em minha cidade eu tenho amigos, eles tomaram esposas. Tenho companheiros, eles tomaram esposas.
Em minha cidade, ao contrário de meus amigos, não tomei uma esposa. Não tenho mulher, não tenho filhos. Depois de perguntar ao filho se a donzela que ele desejava apreciava o modo como a olhava, a deusa deu seu consentimento. Então os outros jovens deuses prepararam uma festa. O casamento foi anunciado, na cidade de Ninhar, o povo foi chamado pelo som do tambor de cobre. Os 7 tamborins foram tocados. Enlil não estava nada satisfeito com o crescente número de uniões entre jovens astronautas e as descendentes do trabalhador primitivo. Os textos sumérios contam que, enquanto o país se ampliava e o povo multiplicava, Enlil ia ficando cada vez mais perturbado com os pronunciamentos da humanidade e seu interesse pelo sexo e pela luxúria. Então o Senhor disse: eliminarei da face da terra o terráqueo que criei. Os textos também contam que quando ficou decidida a ampliação da mineração no Abzu, os Anunnaki montaram um posto de monitorização científica na ponta sul da África, que foi colocado sob o comando de Ereshkigal, uma neta de Enki Ereshkigal, desde a Mesopotâmia até aquele local longínquo e montanhoso, Kur, sugerindo que a moça fora raptada ou de qualquer outra maneira coagida por Enki na jornada, pois ela foi levada para Kur como um prêmio. Soubemos por intermédio de outros egípcios que posteriormente Ereshkigal teve seu posto atacado por Nergal, um dos filhos de Enki, que pretendia vingar um insulto que sofrera por parte de um dos emissários da deusa. No último instante, Ereshkigal salvou a própria vida, oferecendo-se para se casar com Nergal, para juntos controlarem as tábuas da sabedoria de seu posto. Enlil viu chegar a oportunidade de se livrar dos terráqueos quando o posto científico da ponta da África começou a enviar comunicados sobre uma situação perigosa. A crescente capa de gelo sobre a Antártica tornara-se instável, apoiando-se sobre uma camada de lama escorregadia. O grande problema era que essa instabilidade surgira justamente quando Nibiru se aproximava da Terra, e a força gravitacional do planeta poderia perturbar o equilíbrio da capa polar e fazê-la deslizar para o Oceano Antártico. Isso causaria um maremoto que inundaria todo o globo terrestre. Quando os Igigi em órbita confirmaram a certeza de uma tal catástrofe, os Anunnaki começaram a correr a Sipar, o espaçoporto. Enlil insistiu que a humanidade não fosse avisada do dilúvio que se avizinhava, e numa das sessões da Assembleia dos Deuses fez todos os seus pares, e em especial Enki, jurarem que não revelariam o segredo. A última parte do texto traz um grande trecho do épico de Gilgamesh e outros textos da Mesopotâmia descrevem minuciosamente os eventos que se seguiram. Como o dilúvio foi usado por Enlil para tentar aniquilar a espécie humana. Como Enki, indo contra o juramento feito na Assembleia dos Deuses, tramou para salvar seu fiel seguidor, Ziusudra, Noé, projetando para ele um navio submersível que suportaria a avalanche de água. Os Anunnaki, a um sinal, subiram em seus Rukubilani, carros dos deuses, os foguetes incendiando a Terra com seu fulgor no momento da ignição. Orbitando a Terra em seus ônibus espaciais, eles ficaram assistindo horrorizados às ondas furiosas varrerem o mundo. Tudo o que havia na face da Terra foi levado numa colossal avalanche de água. Amahuba-ur-Ratá, a inundação cobriu tudo. Sud, que criara o homem junto com Enki, viu e chorou. Estar gritou como uma mulher em trabalho de parto. Os deuses, os Anunnaki, choraram com elas. Rolando de um lado para o outro, as ondas do maremoto erodiram o solo fértil, deixando atrás de si imensos depósitos de lama. Tudo o que fora criado voltou a se transformar em barro. Em o 12º planeta apresentamos os indícios que nos levaram a concluir que o dilúvio, que causou o fim abrupto da última idade do gelo, aconteceu há cerca de 13.000 anos. Quando começou a vazão das águas do dilúvio, os Anunnaki foram aterrissando no Monte Nizir, Monte da Salvação, o atual Monte Ararat. Logo Ziusudra-Noé também chegou àquele lugar, guiado por um navegador fornecido por Enki.
Enlil ficou furioso ao descobrir que fora salva uma semente da humanidade, mas Enki conseguiu acalmá-lo, argumentando que os Anunnaki não poderiam continuar na Terra sem o auxílio do homem. E o Senhor abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O Antigo Testamento, interessado apenas na descendência de Noé, não registra a presença de outros passageiros na arca. Mas os textos sobre o dilúvio da Mesopotâmia, mais detalhados, mencionam um navegador e revelam que no último instante amigos ou serviçais de Zizudra e suas famílias embarcaram. As versões gregas da história, escritas por Berosso, afirmam que depois do dilúvio Zizudra, sua família e o piloto da arca foram recebidos pelos deuses para ficar morando com eles. As outras pessoas receberam instruções sobre como encontrar o caminho para a Mesopotâmia e voltaram para lá sozinhas. O problema mais imediato de todos os que se salvaram era a comida. A Noé e seus filhos, o Senhor falou: todos os animais da terra, todas as aves no céu, tudo o que se arrasta na terra e todos os peixes do mar, eles são entregues nas suas mãos. Então vem a sentença muito significativa: como vos dei a verdura de todos os tipos de grãos. Essa afirmação pouco notada, Gênesis 9, 3, que apenas toca de leve na origem da agricultura, está substancialmente ampliada nos textos sumérios. Todos os eruditos concordam que a agricultura começou no crescente Mesopotâmia, Síria e Israel, mas não sabem explicar por que ela não se iniciou nas planícies, onde o cultivo é fácil, mas sim nas terras altas. Eles também concordam que a agricultura começou com o cultivo dos ancestrais silvestres do trigo e da cevada há cerca de 12.000 anos, mas mostram-se confusos diante da enormidade genética dessas gramíneas primitivas. E de maneira alguma conseguem explicar o feito botânico-genético pelo qual, num pequeno período de 2.000 anos, essas plantas selvagens dobraram, triplicaram e até quadruplicaram seus pares de cromossomos para se tornarem o trigo e a cevada que conhecemos, com um notável valor nutritivo e uma incrível capacidade de crescer em quase qualquer lugar, além de fornecerem 2 safras por ano. Para aumentar ainda mais o quebra-cabeça, não há explicação para o súbito e simultâneo aparecimento de todos os tipos de frutas e verduras na mesma região e a domesticação de animais, começando com cabras e carneiros, que forneciam carne, leite e lã. Como aconteceu tudo isso? A ciência moderna ainda está procurando respostas, mas os textos sumérios as registraram milênios atrás. Tal como faz a Bíblia, eles contam que a agricultura começou depois do dilúvio. O Gênesis diz que foi então que Noé começou como agricultor. E também, como faz a Bíblia, que registra que muito antes do dilúvio havia o cultivo do solo, por Caim, e a criação de ovelhas, por Abel. As crônicas sumérias falam de colheitas e criação de gado em tempos pré-históricos. Segundo um texto intitulado pelos estudiosos O Mito do Gado e dos Grãos, quando os Anunnaki chegaram à Terra não existiam plantas nem animais domesticados. Quando das alturas do céu, Anu fez os Anunnaki virem à Terra, grãos ainda não tinham nascidos, ainda não tinham vegetado, não havia ovelha, um cordeiro ainda não tinha sido parido. Não havia cabra, um cabrito ainda não tinha sido parido. A tecelagem de lã ainda não tinha surgido, ainda não tinha se estabelecido. Então, na Câmara da Criação dos Anunnaki, isto é, seu laboratório de manipulação genética, o lar, o gado de lã, e os anscan, grãos, foram belamente moldados. Naqueles dias, na Câmara da Criação dos Deuses, na Casa da Moldagem, na Colina Pura, Laar e Anshan foram belamente moldados. A morada ficou cheia de alimento para os deuses. Os Anunnaki, em sua colina sagrada, comeram do Laar e do Anshan, que se multiplicavam, mas não se saciaram. O bom leite das ovelhas, os Anunnaki, em sua colina sagrada, beberam mas não ficaram saciados.
Os trabalhadores primitivos, aqueles que não conheciam comer o pão, que comiam plantas com a boca, já existiam. Depois que Anu, Enlil, Enki submoldaram o povo de cabeça preta, a vegetação luxuriante multiplicaram no solo. Animais de 4 patas eles engenhosamente trouxeram à existência. Nudinhos colocaram. Assim, para aumentar a produção de grãos e multiplicar o gado para saciar os Anunnaki, foi tomada uma decisão: ensinar Nanlugaulu, a humanidade civilizada, a cultivar o solo e cuidar dos carneiros, em favor dos deuses. Em favor das coisas que saciam, para cuidar do puro redil, a humanidade civilizada foi trazida à existência. Da mesma forma que descreve o que foi trazido à existência naquela época primitiva, esse mesmo texto também relaciona as variedades vegetais que ainda não existiam nesses primórdios da civilização. Aquilo que através do plantio se multiplica ainda não fora moldado. Terraços de cultivo ainda não tinham sido montados, o grão triplo de 30 dias não existia. O grão triplo de 40 dias não existia. O grão pequeno, o grão das montanhas, o grão do puro Adã não existia, os vegetais tuberosos do campo ainda não tinham surgido. Esses últimos, como veremos adiante, foram introduzidos na terra por Enlil e Nimurta algum tempo depois do dilúvio. Depois de o dilúvio ter varrido toda a face da terra, o primeiro problema enfrentado pelos Anunnaki foi descobrir onde se poderia obter as sementes necessárias para a restauração do cultivo. Por sorte, alguns espécimes dos cereais domesticados tinham sido enviados a Nibiru, o que permitiu a Anu fornecê-los, do céu, para Enlil. O deus comandante então procurou um local seguro onde essas sementes pudessem ser semeadas. Boa parte do solo ainda estava submerso, e o único lugar que lhe pareceu adequado foi a montanha dos cedros aromáticos. Lemos nos fragmentos de um texto publicado por S. N. Kramer em Sumerist Literarist Test aos Nippur. Enlil subiu até o pico e ergueu os olhos. Olhou para baixo, onde as águas eram como o mar. Olhou para cima. Lá estava a montanha dos cedros aromáticos. Ele transportou a cevada, plantou-a em terraços na montanha. Aquilo que vegeta ele transportou para o alto, plantando os grãos na montanha. A escolha da montanha dos cedros e sua conversão em local restrito, sagrado, parece não ter sido acidental. Em todo o Oriente Médio, na verdade, em todo o mundo, só existe uma única montanha dos cedros de fama universal. Ela fica no Líbano. E nela podemos ver até hoje, em Baalbek, uma imensa plataforma apoiada em blocos de pedra colossais, cujo assentamento ainda é um mistério tecnológico. Esse local era, como mostrei em A Escada para o Céu, o local de aterrissagem dos Anunnaki. Inúmeras lendas afirmam que a plataforma foi construída em épocas antediluvianas, quem sabe até nos tempos de Adão. Depois do dilúvio, aquele era o único lugar apropriado para receber os ônibus espaciais dos Anunnaki, pois o espaçoporto de Separ fora coberto pelas águas e sepultado sob toneladas de lama. As sementes estavam disponíveis, o problema era escolher onde semeá-las. As terras baixas, ainda cobertas de lama e água, eram inadequadas para a habitação. As montanhas, embora tivessem se livrado da avalanche do dilúvio, estavam encharcadas devido às chuvas que tinham começado a cair com a chegada da novidade climática. Os rios ainda não haviam encontrado seus novos leitos e as águas não tinham para onde ir. O cultivo era impossível. Lemos a seguinte descrição num texto sumério: a fome era grave, nada era produzido. Os riachos estavam sujos, a lama ainda não fora levada, em todas as terras não havia colheitas, só ervas daninhas cresciam. Os dois grandes rios da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, também não haviam encontrado a normalidade. O Eufrates ainda não estava amarrado, havia miséria. O Tigre estava confuso, saltava e feria.
quem se apresentou para assumir a tarefa de construir represas nas montanhas, escavar novos canais para os rios e drenar o excesso de água foi Ninurta. Dali em diante o Senhor põe sua mente altíssima para pensar. Ninurta, o filho de Enlil, faz nascer grandes coisas. Para proteger o solo, uma poderosa muralha ele erigiu. Com uma massa ele quebrou as rochas. As pedras o herói amontoou, fez um assentamento, as águas que estavam esparramadas, ele juntou. O que pelas montanhas fora dispersado, ele guiou e fez descer pelo Tigre. As águas altas ele esgotou do solo arado. Então, vejam. Tudo na terra rejubilou-se diante de Ninurta, o senhor do solo. Um longo texto, que pouco a pouco foi reconstituído pelos estudiosos, chamados Feitos e Proezas de Ninurta, acrescenta uma nota trágica aos esforços do jovem deus em trazer a ordem de volta à terra. Para poder acompanhar a resolução dos problemas em diferentes locais, Ninurta ia de montanha em montanha em seu veículo aéreo. Mas seu pássaro alado contra um cune se chocou, suas penas tombaram no solo. Um verso pouco claro sugere que ele foi salvo por Haddad. Sabemos pelos textos sumérios que as primeiras plantas cultivadas nas encostas das montanhas foram árvores e arbustos frutíferos, entre eles, com toda a certeza, as videiras. Eles contam que os Anunnaki deram à humanidade as excelentes uvas brancas e o excelente vinho branco, as excelentes uvas pretas e o excelente vinho tinto. Não é de admirar que lemos na Bíblia que Noé, o agricultor, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se. Quando as obras de drenagem que Ninurta fez na Mesopotâmia tornaram possível o cultivo das planícies, os Anunnaki trouxeram os grãos da montanha e a Suméria ficou conhecendo o trigo e a cevada. Nos milênios que se seguiram, a humanidade reverenciou Ninurta como o deus que a ensinara a agricultura. Um almanaque do fazendeiro atribuído a ele foi encontrado por arqueólogos num sítio da Mesopotâmia. Em acadiano, o nome de Ninurta era Urash, aquele do arado, e um escudo cilíndrico mostra-o entregando o arado aos homens. Alguns acham que a figura representa Enlil. Atribuiu-se a Enlil e a Ninurta a doação da agricultura para a humanidade, mas Enki foi reverenciado pela introdução dos animais domésticos. Isso aconteceu depois que os primeiros grãos já estavam sendo cultivados, mas ainda não existia o grão que se multiplica, ou seja, os com cromossomos dobrados, triplicados ou quadruplicados. Estes foram criados artificialmente por Enki, com o consentimento de Enlil. Naquela época em que falou a Enlil, pai Enlil, rebanhos e grãos tornaram alegre a colina sagrada. Que nós, Enki e Enlil, ordenemos que a criatura lanuda e o grão que multiplica, façamos sair da colina sagrada. Enlil concordou com a sugestão e seguiu-se a abundância. A criatura lanuda, eles colocaram no redil. As sementes que brotam, deram à mãe. Para os grãos determinaram um lugar. Aos trabalhadores entregam o arado e a canga, o pastor obtém a abundância no redil. A moça que semeia traz a abundância. Ela levanta a cabeça quando está no campo. A abundância veio do céu. A criatura lanuda e os grãos plantados desenvolveram-se com esplendor. A abundância foi concebida ao povo reunido. A revolucionária ferramenta de cultivo, uma peça de madeira muito simples, mas engenhosamente projetada, o arado, de início era puxada, como se entende pelo texto acima, colocando-se uma canga nos lavradores. Mas então Enki trouxe à existência as criaturas vivas maiores, ou seja, o gado domesticado, e os bois substituíram os homens que suportavam a canga. Dessa forma, concluem os textos, os deuses aumentaram a fertilidade do solo. Enquanto Ninurta estava ocupado na construção de represas nas montanhas que flanqueavam a Mesopotâmia e drenando as planícies, Enki voltou à África para verificar o estrago que o dilúvio fizera naquela região.
Com o passar do tempo, Enlil e seus descendentes terminaram controlando todas as regiões montanhosas desde o sudeste Elon, confiado a Inanna/Estar, até o noroeste, as montanhas Taurus e a Ásia Menor, dadas a Shkur/Hadad, ficando as terras altas entre elas divididas entre Ninurta, parte sul, e Nanna/Sin, norte. Enlil reteve para si a área central de onde podia se descortinar a antiga localização de Idin. O local de aterrissagem na Montanha dos Cedros foi colocado sob o comando de Utu/Shamash. O que restava para Enki e seu clã? Enquanto Enki inspecionava a África, ficou evidente para ele que apenas o Abzu, ou seja, a parte sul do continente seria insuficiente para seu clã. A abundância da Mesopotâmia estava baseada no cultivo ribeirino, e, para ela existir na África, o mesmo processo teria de ser empregado. Foi então que Enki, planejando seu futuro, voltou sua atenção para a recuperação do Vale do Nilo. Como vimos anteriormente, os egípcios afirmavam que seus grandes deuses tinham vindo de Ur, significando o lugar antigo. Segundo Maneto, o reino de Ptah sobre as terras do Nilo começou 17.900 anos antes de Menes, isto é, por volta de 21.000 AC. 9.000 anos depois Ptah entregou o domínio do Egito a seu filho Ra, mas seu reinado foi abruptamente interrompido apenas 1.000 anos depois, ou seja, por volta de 11.000 AC. E foi nessa época, segundo nossos cálculos, que o dilúvio ocorreu. Os egípcios acreditavam que depois do reinado de Ra, Ptah voltara ao Egito para envolver-se em grandes obras de recuperação de terras e literalmente tirar o país de sob as águas. Existem textos sumérios que contam que Enki foi à terra de Melua, Núbia/Etiópia, e à terra de Magan, Egito, para torná-las habitáveis para o homem e os animais domésticos. Ele avança para a terra Melua. Enki, senhor do Abzu, decreta seu destino. Terra preta, que suas árvores sejam grandes, que elas sejam as árvores das terras altas. Que todos encham seus palácios reais. Que seus papiros sejam grandes. Que eles sejam papiros das terras altas, que seus touros sejam grandes, que eles sejam touros das terras altas, que sua prata seja como o ouro, que seu cobre seja latão e bronze, que seu povo se multiplique, que seu herói avance como um touro. Esses registros sumérios, ligando em que as terras africanas do Nilo, têm grande importância, pois não só mostram a similaridade entre as lendas mesopotâmicas e as egípcias, como ligam os deuses sumérios, especialmente os do clã de Enki, com os do Egito. Pois, acreditamos, Ptah não era outro senão Enki. Depois que as terras tornaram-se novamente habitáveis, Enki dividiu o continente africano entre seus 2 filhos. A parte sul voltou a ser concedida a Nergal, o grande guardião, e sua mulher, Ereshkigal. A região um pouco mais ao norte, onde ficava a área de mineração, coube a Gibil, aquele do fogo, que aprendeu com o pai os segredos da metalurgia. Ninhagal, príncipe das grandes águas, recebeu, como seu nome indica, a região dos grandes lagos e as cabeceiras do Nilo. O Planalto Relvado, o atual Sudão, foi entregue ao filho mais novo, Dumuzi, filho que é vida, cujo apelido era o criador de gado. A identidade de um 5º filho de Enki ainda é motivo de controvérsia entre os estudiosos, porém mais adiante oferecemos nossa própria solução para essa questão. Quanto ao filho restante, não existe nenhuma dúvida. Ele era o primogênito e herdeiro legal, Marduk, filho da colina pura. Comum de 50 epítetos desse deus era Azar, o que soa bastante parecido com Assar, Osíris, em grego. Alguns eruditos especularam que Marduk e Osíris poderiam ser um único deus. No entanto, epítetos como Todo-Poderoso e Impressionante eram aplicados a um grande número de deidades, e Azar, o que tudo vê, também era o nome epíteto do deus Assir ou Assur. Os paralelos são muito maiores entre o Marduk babilônico e o Ra egípcio. O primeiro era filho de Enki, o segundo de Ptah, e como já dissemos, Enki e Ptah, acreditamos eram só.
Osíris, contudo, era bisneto de Ra e, portanto, pertencia a uma geração bem posterior. De fato, nos textos sumérios são encontrados indícios espalhados, mais frequentes, para apoiar nossa crença de que o Ra dos egípcios e o Marduk dos babilônios eram uma só deidade. Um hino autolaudatório atribuído a Marduk, Tabu em Ashur/4125, declara que um de seus epítetos era o deus em Kurgar-Ra, ou seja, Ra que ao lado da terra montanhosa habita. Além disso, existem provas textuais de que os sumérios conheciam o nome da deidade egípcia Ra. Muitos nomes de cidadãos da Suméria incluíam o nome divino Ra. Plaquinhas de argila da época da dinastia Ur III mencionam Dingir-Ra e seu templo é Dingir.Ra. Então, depois da queda dessa dinastia, quando Marduk conquistou a supremacia na Babilônia, o nome dessa cidade em sumério, Kadingir, Portão dos Deuses, foi mudado para Kadingir-Ra, o Portão dos Deuses de Ra. Na verdade, como mostraremos adiante, a ascensão de Marduk começou no Egito, onde o mais conhecido monumento dessa região, a Grande Pirâmide de Gizé, desempenhou um papel crucial em sua turbulenta carreira. O fato é que o grande deus do Egito, Marduk/Ra, ambicionava governar toda a terra, e queria fazê-lo a partir do antigo umbigo da terra, na Mesopotâmia. Foi essa ambição que o levou a abdicar do trono divino do Egito em favor de seus filhos e netos. Mas sabia ele que isso levaria a duas guerras das pirâmides e a um incidente que quase provocou sua morte.